desejo. É uma boa tarde aí para a Nathalie, que participa da roda de conversa na cidade de Toulouse, na França. E antes de iniciar a apresentação do nosso convidado de hoje, eu deixo aqui também um lembrete, que na próxima roda de conversa, que será na quinta-feira, dia 13 de novembro, teremos a psicanalista Ângela Maria Cassol, de Vitória, Espírito Santo, que dentro do tema psicanálise e intervenções sociais, ela irá nos falar sobre mulheres no cárcere, um tema também bastante interessante, uma rica experiência de uma intervenção psicanalítica realizada, né, no Espírito Santo, num cárcere de mulheres, e que originou depois um livro singularíssimo com o mesmo nome. Então, quinta-feira, dia 13 de novembro, às 16 horas. Aproveito também para lembrar mais uma vez, para as pessoas que estão nos acompanhando, que as gravações das rodas de conversa do Travessia sempre ficam disponíveis no YouTube. E qualquer dúvida ou questão, vocês podem mandar uma mensagem pelo direct, ou também, se preferir, no Instagram, logo abaixo da logomarca do Travessia, tem um link, você clicando naquele link ali, você vai abrir uma janela onde você pode fazer uma pergunta, onde você pode enviar uma pergunta, tirar uma dúvida, ou fazer uma sugestão, tanto sobre os temas da roda de conversa, como também dos convidados. Nós vamos olhar uma a uma e tentar atender aí para seguir nesse ritmo de trabalho. Então, agradeço desde já a interação de vocês, né, que têm enviado mensagens para o canal Travessia, essa interação e essa participação. Então, feito assim os devidos lembretes, endosso, que é com muito prazer, que recebemos hoje o psicanalista goiano, escritor, autor do livro Ser de Linguagem, o Fora e 100 Anos de Solidão, que trata de uma análise Foucaultiana e Blanchotiana da obra mais relevante de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, Marcos Arruda. Solidão é um significante através do qual podemos também pensar uma morada mortífera e atemporal daquilo que excede o princípio do prazer freudiano. Se o princípio do prazer tende a evitar o desprazer e manter o equilíbrio psíquico para que possamos estar em comunidade, o que excede ao princípio do prazer pode ser pensado talvez como uma morada do gozo, já que toca algo do real lacaniano, daquilo que não pode ser articulado em palavras, mas que habita o sujeito silenciosamente na busca de um prazer ilimitado, um excesso. Quais as consequências para um sujeito exposto a esse excesso que vai na direção de uma transgressão absoluta, que o coloca diante do impossível? O filme Lavoura Arcaica conta a história de uma vida familiar, pela figura autoritária de um pai, um amor desmedido da mãe e relações que ocorrem na direção contrária do interdito da lei. O ato de transgressão acaba em morte, como uma espécie de limite para o gozo desmedido. Mas tanto o livro quanto o filme falam muito mais. Fazem também alusão a valores rígidos e religiosos da cultura libanesa e às tensões com a modernidade. É para falar um pouco mais sobre essas articulações relacionadas à lavoura arcaica, dirigida por Luiz Fernando de Carvalho e baseado no livro do mesmo nome de Radwan Nassar, que recebemos hoje o colega Marcos Arruda, que é psicanalista, escritor, atende em Goiânia de forma presencial e online, também em outros países, também é mestre em literatura e filosofia, com vários artigos publicados, especialista com foco na angústia pelo Instituto ESP e Faces Hipócritas pela Universidade Vicentina. Arruda, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo a essa roda de conversa. Obrigado, E me Antônio. conta um Obrigado. pouco como foi essa sua aproximação com o livro, o filme Lavoura Arcaica, de Radwan Sá, e que acabou originando esse artigo de sua autoria, né, o qual foi apresentado na Universidade de Goiás. A palavra é Sim, toda sua, Arruda. Prazer em obrigado. Eu recebê-lo. gostaria de agradecê-lo de novo, Antônio, pelo convite, agradecer a todos que estão aqui, pela presença, né? E que nós possamos ter um diálogo claro e na medida do possível, quando houver interações ou perguntas, e fiquem à vontade. Bom, eu vou responder a sua pergunta. O que é que me atravessou
primeiramente a ser psicanalista, para depois responder ao Raduan Assar. A dor, né? A perda, a solidão, a morte, o luto foram elementos que me levaram a buscar a psicanálise como uma via de saída, como uma via de contorno do meu próprio corpo que se via num simulacro, por perdas irreparáveis em minha vida. Bom, essas perdas, através da terapia, através do meu percurso, elas foram com o tempo sendo amenizadas, né? Com o tempo, a cura da alma, a cura daquilo que nós tanto falamos, de que é falado já há séculos, desde Freud até os seus percursores. Essa cura hoje em dia, para mim, ela praticamente é de se falar com prazer, né? Na verdade, sempre tive muito interesse desde a minha graduação em relações de interface de literatura, de cinema e de obras outras com a psicanálise. Então, esse professor ao qual eu me dirijo, que é da Universidade Federal de Goiás, ele me incentivou demais na busca dessa escrita que transbordava. Antes de Raduan, eu trabalhei com Angústia, do Graciliano Ramos, que também é um livro que fala pelos poros. E Raduan Assar, ele traz a história de uma família que sai do Líbano em 1920 e vem para o Brasil, e no Brasil tenta um lugar para recomeçar a vida, recomeçar, né? Então, o texto é homônimo ao cinema, né? Nós podemos constatar algumas técnicas que são usadas principalmente na literatura, cito Machado de Assis e média res. Então, não começa pelo princípio. Ele vai do meio, vai para o fim, depois vai para o começo. Essa técnica é utilizada tanto na narrativa do livro do Raduan Assar, que foi em 1971, e depois com o prêmio do filme em 2021. O que me atravessou, na verdade, foi esse lugar do interdito, né, do não poder, do non deper, né, não pode, não faça, é pecado. Você vai destruir algo que talvez nem tenha sido construído. Então, na medida que se reflete a respeito de toda essa circunstância da linguagem, que é nosso tecido, que é o nosso trabalho, né, que é a escuta da linguagem, quando você lê e quando você escuta, você é pego em determinadas situações e você se identifica com alguma delas para colocar no papel. E daí eu cito Clarice Lispector que fala: ou você fala, ou você escreve, ou você fica louco, né? Uma outra grande escritora ucraniana, radicada no Brasil, que tem livros que são também trabalhados com o fluxo de consciência. A do Anassai não teve essa mesma vontade. Ele publicou apenas 3 livros, né? Que foi Lavoura Arcaica, um copo de cólera e Lá Vem as Meninas. 3 livros. Ganhou diversos prêmios e com o roteiro do livro dele, né? Nós podemos perceber essa família que busca um aval, né, uma autorização do pai em toda uma constituição. Bom, quando você relata o que é que me tocou, o que é que me fez produzir não só esse artigo,
mas trabalhar com a questão da angústia, do interdito, é o que eu tenho acolhido na clínica muitas vezes, não só por poucos adolescentes, porque eu os atendo de maneira menor do que os maiores, mas da forma com que esse não faça, isso pode prejudicar, isso não é certo, e daí nós questionamos o que é certo, né? Esse filme, na verdade, Antônio, ele coloca uma família no interior de São Paulo. Essa família busca, através do pai, se constituir com os valores religiosos, né? Então, a primeira coisa que perpassa o tecido artístico é a religião. A segunda é a intervenção do pai. E a terceira é a mãe, que vem blindada com todo um caráter libidinoso. Essa mãe, ela é fora da ordem desde quando ela coloca o filho no mundo. Desde quando ela recebe o André, que é o último do filho, né? Numa família de cinco, ela pega no pênis do André, ela brinca com o bumbum, ela manipula como se fosse algo da objetivação, algo que lhe dá prazer. Bom, o André já nasce nesse sentido, ele já é de uma forma constituído. Vamos lembrar lá da criança, né, dos três ensaios da sexualidade, ou vamos lembrar um pouquinho daquilo que é dito de que a criança ela recebe o seu primeiro prazer quando ela nasce. Então, o André, ele é constituído não só ao nascer, porque naquela época nascia em casa com parteira, então esse acolhimento da mãe, ela passa uma força que o André continua a cultivar. Eu estou falando mais do André porque o André é que é chamado de fruto pecaminoso, virulento, peste, contagioso, que sente cheiro, que sente aroma, que sente perfume, que pega nos objetos, nas calcinhas das irmãs, né, que tenta tocar nas partes íntimas de outros e assim ele vai se animalizando, porque o André, no começo do filme, ele começa o filme já fora do ambiente. Por isso eu fiz questão de falar que ele já começa o filme de trás para frente. Não tem uma ordem. Que ordem seria essa se eu buscasse em teoria? Que ordem seria essa que o André começa no filme a se masturbar com o barulho do apito de um trem? A velocidade da mão vai e vem, vai e vem, vai e vem, e é interrompido pelo bater na porta do irmão Pedro, né? O André, assim como toda a casa, o André principalmente, eu vejo no André um rizoma, né? Se os colegas não têm a noção de rizoma, é aquilo que Deleuze e Guattari falam que são as trocas de energias saudáveis que estão nas raízes daquilo que a Terra produz. Por que que o André se mistura com esse rizoma? Porque o André, toda vez que ele aparece, na grande maioria das vezes, no filme, principalmente na narrativa do livro, é claro que são homônimos, ele está esfregando o pé na terra, como ele quisesse, como se ele quisesse fazer parte daquele momento, daquele lugar, né? O André, o tempo todo, ele tem um percurso que é um percurso, abro aspas, que para o grande A não é o percurso original. E o André, quando ele está sozinho, ele vai frequentar a casa das prostitutas, ele sai com prostitutas, as prostitutas o
presenteia com badulaques, com fitas, com mimos, e o André vai coletando cada uma dessas, dessas aventuras com a prostituta, quando ele sai de casa, por ordem do pai, que não consegue contê-lo, e guarda para ele essa caixa, né? E daí o André carrega essa caixa com ele como se fosse uma caixa de Pandora. Voltando lá na mitologia, a gente sabe que a caixa de Pandora é uma caixa que guarda segredos, né? E que causa ao outro a curiosidade, o que é que tem. Tanto é que Pandora é condenada por Zeus por levar o mal à humanidade, porque ela carregava na caixa segredos mundanos. Bom, o que é mundano para a gente, né, hoje em dia? E daí eu tenho aí nessa família que é tradicional, ela já é deslocada daquilo que é o original. A família toda é deslocada. A mãe, as irmãs, o pai, a posição que o pai ocupa, o não do pai, né? O Édipo, que parece não ter sido realizado, o complexo de Édipo, né? E a Uhum, questão de irmos além para as interdições, a questão do incesto, que parece que uhum. chama muito Ô, atenção. Arruda, você diria que existe, assim, na tua percepção, um contraste entre esse amor desmedido da mãe, que parece um amor desmedido, né? Um pouco Sim, fora da medida, vamos dizer assim, sim, e essa autoridade forte do pai, esse sim. autoritarismo do pai? Sim, na verdade, quando eu penso na mãe, eu lembro da Melanie Klein falando do excesso, né? Uhum, E lembro de todos os excessos de mãe. Mãe em excesso maltrata, ou a mãe em excesso, ela pode prejudicar a psique de um sujeito que não teve aquele acolhimento da mãe. Então, quando a mãe, ela não só ela dá uma atenção maior para o André, mas ela manipula a genitália dele. Então, de uma certa forma, ela incentiva o garoto a ficar com pequenas ereções, isso na infância. E ela tem prazer, e ela faz escondida, ela tampa o garoto quando ela vai trocar, quando ela vai dar banho, e daí ela pega. Quando ela abraça o Pedro, o outro filho, o que que ela faz? A mesma coisa, o abraço não é o abraço da mãe, é um abraço sensualizado, é um abraço de excesso, né? Bom, nós não temos acesso, vamos colocar isso num setting analítico, né? Ao uhum. que faltou a essa mãe para que ela fosse excesso na vida dos seus, para que ela fosse Sim. excesso na vida do André, na vida do Pedro. Ela dá um abraço no Pedro, tem uma hora, e ela pega o Pedro por trás como se ela tivesse num ato de um coito, né? Uhum, Então, que mãe é essa? Que mãe uhum. é essa que deseja o filho, Uhum. né? Isso é muito interessante, né? Porque se a gente pensa na questão da metáfora paterna, né? Sim, Por exemplo, quando a gente diz, né, que tem a incidência do nome do pai, mas que tem que uhum. passar pela mãe, né? Que Sim, a mãe tem que autorizar, essa mãe tem que ser castrada também, né? sim, sim, Então, se sim. essa mãe não é castrada, a lei não funciona, né? Não funciona, não Me funciona. parece que aí é isso que acontece, né? Que essa cena que se desenrola aí no filme, né? A sensação que eu tenho, e ao rever um pouco do filme, não revi o filme inteiro, porque eu acredito já ter visto umas 6, 7 vezes, né? Então, a música, o toque, o jeito de fazer a comida, a disposição na mesa, né, Antônio? Para quem não assistiu o filme, o pai senta-se na cabeceira da mesa, né, no lugar principal,
E ele divide a mesa em dois lugares, lado esquerdo e lado direito. Quem é do lado esquerdo é o lado podre da família. Então, quem está do lado esquerdo? A mãe, a Ana e o André. Do outro lado estão os outros irmãos, o Pedro e as outras duas irmãs, né? Não lembro o nome de cor agora. E existe uma fala da mãe, Mai Habib, Habib Yohane Habib, que na língua dele significa: meu filho, você estará em meus olhos para sempre. É uma Uhum, frase que ela sempre fala quando ela manipula a criança, quando ela uhum, toca o bebê, quando a criança se vê na fazenda, deitada, enfiando o pé, que eu falo, nesse rizoma, tentando fazer parte daquilo que a gente vê na fazenda, animal, né? Então, uhum, eu me sinto um animal. Então, se o animal pode fazer o que ele quer, por que é que eu não posso? Por que é que eu tenho que receber o não? Né? uhum, Então, nós vemos jogo de sensualidade, né? Nós vemos um gozo, né? Se formos explicar o gozo aqui, vamos levar uma hora em todas as suas fases do gozo para Lacan, né? uhum, Nós vemos também a questão da interdição. Essa interdição é fortíssima, e como essa interdição é da ordem do desejo, o desejo é rompido, né? Então, quando você observa a cena do filme onde o André retorna para casa, o filho pródigo voltou, né? uhum, Então, o pai abraça, a mãe fica mais feliz, mas vem com ele a caixa, vem com ele o desejo, vem com ele a vontade de saciar-se, né? Então, ele se separa primeiramente, e de estar próximo à irmã, já tendo tido uma relação incestuosa, sabida pelo irmão Pedro, abro aspas de novo, todos os nomes, nomes bíblicos, né? Ana, Pedro e a Ana, o Pedro e o André. Os três nomes são bíblicos, o nome do pai e o nome da mãe, né? Então, o uhum. que é que há em Curioso. jogo na busca, né, da história desses nomes, se nós pararmos um pouco e buscarmos que na religião, Pedro é a pedra, o André é o galardão, é o forte, é aquele que é representante da potência. Eu pergunto, que potência é essa que ele traz consigo? E ele extravasa em todo momento essa potência. Ele extravasa porque, assim, ele deseja. O irmão mais novo, o Lula, né, que é interpretado pelo Caio Blá, ele também percorre esse sentido, naquilo que eu digo, eu fui possuído pela praga virulenta, eu sou a desgraça dessa família. E quando o André volta para casa, o que é que o irmão caçula quer? Ter uma relação com o irmão, né? As cortinas fecham, né? Fica aberto para que cada um tenha, na verdade, esse sabor do que está acontecendo, sabendo nós que a psicanálise não está para julgar, mas que a lei julga o incesto como uma coisa da ordem do anormal, né? Uhum. Uma E, coisa que e assim, diverge Arruda, das regras. uhum. E Fala, assim, Antônio. Arruda, eu achei a civilização do Freud, quando você traz, por exemplo, essa questão, essa cena dele, né, no mato, que ele se excita
e essa coisa quase animalesca, né? Porque o Freud ele vai trazer justamente, né, que o que constitui o homem na cultura é a interdição do incesto, né? Sim. É a Uhum. interdição do incesto. Então, Sim. se não tem Sim. essa interdição, ele acaba se animalizando, né? Sim. E, Uhum. e eu vi assim esse filme também, né? E é um filme longo, né? Como uma espécie de metáfora, assim, de narrativa. Não sei se você vai concordar comigo, né? Mas em que a ordem e a interdição ela é desafiada pela pulsão, né? Sim. Pela pulsão, Sim. nessa pulsão desmedida, né? Nessa Ah, pulsão sim. desmedida e sem lei, né? Na Sim. busca desse objeto aí de satisfação, né? Sim, concordo plenamente com você, Antônio, porque essa pulsão, se nós formos pensar também, a pulsão de vida ligada à pulsão de morte, né? Parece que é uma luta constante de Eros com Thanatos, né? Se nós nos possibilitarmos a ir mais profundo naquilo que tange a escuta, o vislumbramento, do André e da dança da Ana, no final, do filme, quando a Ana ela vem com aquele desejo todo, né? Existe alguns documentários que falam que aquela dança não é uma dança sírio-libanesa, nem libanesa, que é uma dança mediterrânea. Por quê? Porque a Ana carrega nela todo o desejo de todas as damas que se deitaram com André. Com o corpo voluptuoso, ela, na festa final, ela dá o grito de eu quero você, meu irmão, é você quem eu quero. E daí Pedro conta para o pai e a irmã é praticamente decapitada pelo pai, e o pai sofre um infarto, ou seja, qualquer coisa da ordem que morre logo a seguir. A festa acaba, né? Então, assim, é um drama, é classificado na ordem de um drama, mas com outras consequências de nós viabilizarmos essa criança como foi concebida, essa criança como foi percebida, essa família como foi disposta, o lado esquerdo, o lado direito, o sim, o não, né, o quero, o pulsar. Quando você coloca essa questão do pulsar, essa questão ela é muito presente na narrativa e no filme também, né? Porque na medida que você está assistindo, você se envolve em cada colocação de um deles. Ele chega a sentir cheiro, fazendo um paralelo com a Angústia do Graciliano Ramos, né, onde o personagem principal sente o odor da urina e lhe dá um gozo. Eu tenho gozo com odores. Ele nasce assim, eu nasci assim. Eu nasci já, e repito, com essa peste. E essa peste Uhum, contaminou a casa toda, né? A morte da Ana e a morte do pai é um reler do filme, da obra fílmica, e é um reler analítico daquilo que pode recomeçar. Se uhum, for uma memória que atravessou, então vamos lembrar do que é o passado, do que isso nos faz, o que que essa ferida se transformou, né? uhum. E eu estava pensando também que é uma leitura também possível, né, do ponto de vista psicanalítico também, seria a questão ali de uma certa construção ali de uma estrutura, né, relacionada à perversão, né, com esse desmentido aí da lei, né, de certa forma ele Uhum. sabe que tem a lei ali, mas ele desafia essa lei, né, tem um Sim. desafio dela, né, tem algo que não consegue barrar, né? Barrá-lo, né? Vamos Tá. dizer assim. Uhum. E nos relatos, né? Do Freud, do Lacan também, relacionados
as questões, né, da escuta perversa, por exemplo, ou do perverso, que não é o perverso no sentido popular que normalmente se fala, né, de estrutura, mas enfim, se traz muito essa questão do cheiro, né, também, essa questão do cheiro, do perfume, né, que está presente Uhum. também no filme, né? Eu acho que Sim. ele também não trouxe isso por acaso, né, Não, não, não. para o enredo, né? Agora, na verdade, essa questão da perversão, né, me parece clara. Eu não aceito a lei. Eu não quero que essa lei esteja presente. Tanto é que, como eu disse no início, já começa com ele fora de casa. E ele fora de casa, num quarto, ele passa o dia inteiro se masturbando, como se aquilo não tivesse fim. É um excesso de masturbação. É o trem que apita, é o som do trem junto com o movimento. São as saídas dele para as casas para encontrar com as prostitutas. São as relíquias que ele carrega, que a Ana faz questão de pendurar no corpo dela. Então, você andou com essas, então agora você pode estar comigo, deitar-se comigo. Então, será que só o André foi perverso? Né? Que perversão, que essa perversão não ultrapassou, que ela não atravessou mais do que o André. A mãe, Uhum. é, Sim, a Ana, se essa perversão não remete justamente, né, a esse retorno ao gozo original ali, né, sim, ao gozo de esse João. gozo Uhum. aí, onde a mãe objetificava, né, essa criança, né? Sim, sim, sim. E a mãe faz de tudo como se ela fosse aquela mãe jacaré, né? Aquela mãe que engole. Eu não quero que nada aconteça com meus filhos, mas eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está por trás de cada um. Eu sei que o desejo está dentro dessa casa. E o pai, ele não consegue manter, é como você disse, ela tem uma espécie de cancelar a mãe ali parece que só faz aquilo que ela demanda do dia a dia dela, mas por trás da personagem da mãe há muita teoria, a construção da mãe, como que essa mãe concebeu esses filhos, como essa mãe alimenta de forma diferente, como ela toca, como ela produz, como ela chora, como ela tenta convencer o pai, ela tenta convencer o pai. E o pai sempre na mesma posição, até o final. E no final, um final extremamente trágico. E daí, Antônio, nós poderíamos nos remeter não só a Freud, a Lacan, mas a Bataille, é, a Kant, a Sade, há uma série de escritores que se colocam na posição dessa questão da interdição, né? A Foucault, a Derrida, a Deleuze, e cada um traz uma contribuição de uma maneira e de um olhar diferente. Então, a arte, ela vem trazendo para a gente na contemporaneidade eh, movimentos diferentes para que nós possamos enxergar, né? Então, eu não consigo enxergar sem óculos, eu preciso ainda dos meus óculos para poder atravessar esse campo minado, né? Todo cheio de dedos, onde eu não posso tocar o que eu posso tocar. E nós sabemos que a psicanálise não está aqui para julgar, mas sim para dar continuidade àquilo que começou. Eu fico pensando se tivesse um segundo filme, como é que seria essa família? Que família seria Uhum. essa? Destituída do Sim, pai, destituída do irmão, né? E destituída da vida. Uhum. uhum. Sim, qual seria a continuidade disso, né? Porque também uma outra coisa que a gente pode pensar é que o filme é também uma grande metáfora
no sentido lacaniano, do fracasso do nome do pai, né? Aham, Nesse sim, sentido, né? E se a gente for pensar na questão da pulsão de vida e pulsão de morte, né? Porque a gente sabe que a pulsão de morte é aquela que opera cortes, né? Na pulsão de sim, vida, justamente para colocar um limite, né? E para ter essas condições necessárias aí de simbolização, né? Sem esses cortes, a vida tende então a esse gozo ilimitado, a uma fusão, né? sim, Como ocorre aí no filme, de certa forma, essa tentativa, né? De não considerar essa barra, né? De ir na direção desse gozo ilimitado, né? exatamente, Antônio, exatamente. É isso. É, é um gozo interminável. E eu vejo que o nome do Pai aí tem uma função sine qua non muito importante, mas parece que não vai além, né? Uhum. É, Arruda, são 16h38, né? Nós estamos quase 40 minutos. Eu vou abrir aqui para as pessoas que estão sim, sim, fique presentes, à que quiserem vontade. fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição, se já assistiu o filme, fiquem bem à vontade. Senão a gente pode Aham, conversar sim, mais um pouquinho antes de encerrar. tá certo. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Guilherme, Tudo bem, Sou a Mônica? Mônica, aqui de Joia. Goiânia. Pessoal, eu acho que vocês dois têm tanta coisa ainda a dizer sobre a perversão. Acho que nós falamos muito sobre o gozo, sobre a questão do rizoma, mas eu sinto falta de algo mais sobre essa perversão, é uma estrutura clinicamente rica, né? Muito rica, e às vezes ela também tem uma questão de abrir algumas discussões. O que vocês poderiam acrescentar sobre ela? Mônica, se você for parar para pensar na perversão como estrutura clínica, ele é um arcabouço imenso, né? Como eu disse para o Antônio, se entrarmos nessa seara da perversão, e ele já abriu esse leque, nós vamos ter que fazer uma outra aula sobre perversão e lavoura arcaica, né? Sim, Então, essa perversão faz com que você veja a família tendo prazer com aquilo que pode causar dor, pode causar angústia, pode causar fatalidades, pode causar morte, né? Então, se eu for falar de uma estrutura psíquica do perverso em si, nós teríamos que ter uma outra aula, né? Na verdade, no André, na mãe, na Ana principalmente, porque a Ana, ela é a simbolização daquilo que é sagrado. A Ana só usa roupa branca, ela vive dentro de uma capela, né? E ao mesmo tempo ela deseja o irmão, ela quer o irmão. Ela não para de pensar no irmão, ela vai para a capela orar e ela se pega pensando na transa que ela teve com ele, né? Então, assim, o que é perverso? O que que está sendo perverso na clínica do André, na clínica da Mônica, se eu colocar num setting analítico, é ter esse prazer sem a desmedida daquilo que vai ser real, né? Daquilo que vai ser fatalidade na vida deles, né? Então eu saio, eu falo para você, eu tenho um gozo em transar com a minha irmã, só que eu não me importo com o que vai acontecer. sim. Então, o grande outro, ele pode até entrar em ação, se ele descobrir, né? O pai pode te pôr para fora de casa, se você engravidar do seu irmão, você pode ter que fazer um aborto, pode ter um filho com alguma anomalia. Então, mas você não está nem aí. Por que que você não Uhum. está nem aí? Porque o gozo, ele traz algo que é acima dessa constituição perversa. Para ele é um prazer, é uma descarga de a libido muito grande, onde ele busca encontrar-se, tá? É isso E a mesmo. gente Obrigada.
E a gente pode pensar também, Mônica, se eu puder contribuir com alguma coisa, né, nesse sentido, é que a questão da perversão está relacionada também à questão do sujeito com a linguagem, com a lei, né? E Uhum. com a lei. Então, é isso que seria da ordem, né, que a gente chama da metáfora paterna, que seria da Hum. interdição, né, do incesto. O perverso, ele vai, de certa forma, é, nessa relação com a lei, fazer de conta que essa lei existe, né? Mas ele, de certa forma, vai manipular com ela, né? É, tanto que se chama assim, o perverso ele está no lugar do desmentido da lei, né? Mas, enfim, e realmente dá muito pano para manga, né, para conversar sobre isso. Eu estou vendo que a minha colega ali, psicanalista, amiga, que eu admiro muito, a Raquel Rangel, já está com a mão levantada. Então, Raquel, fica à vontade aí para as contribuições e comentários. Prazer tê-la aqui. Eu estou com a voz aberta? Tá, sim. Tá Tá. sim. Ai, pensei que estaria mudo. Boa tarde, minha gente. É a primeira vez que eu entro nesse grupo, também com muito prazer e com aquela sensação assim, mas que ousadia dessas criaturas, debater um filme desse. Faz muitos anos que eu venho tentando ler, né, a Lavoura Arcaica. E eu queria muito assistir o filme, acabei assistindo de madrugada até 3 horas da manhã. Então, e aí fiquei pensando, que ousadia desses meninos, porque é um filme que eu faço parte de um projeto Cinema no Hospital há 14 anos, no Agamenon Magalhães aqui. Antônio já sabe disso. E a gente sempre tem muita dificuldade com as escolhas dos filmes, porque a maior parte deles, para fazer uma leitura analítica, porque a maior parte eles abrem o leque para N discursos. E aí eu digo, poxa, eu não estava enganada, porque aí quantos temas se pensou, não é agora, desde a perversão, agressividade, violência, todos os temas contemporâneos em especial, mas também a retomada de Freud, de Lacan. Então, uma coisa muito densa. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu ainda fiquei com pena porque eu estava atendendo, ainda entrei atrasada, e daí eu nunca venho porque eu não consigo liberar esse horário, não tenho conseguido. Mas, enfim, e quando eu entro, eu constato, não é, que como esse trabalho, eu já suspeitava, como esse trabalho que vocês estão fazendo é grandioso e como é interessante, porque instigar essas coisas e falar numa proposta, inclusive, de orientação de transmissão psicanalítica, né? Nessa condição, eu acho que é uma coisa muito grande. E aí, queria agradecer o convite, né, que Antônio me fez para estar aqui e dizer que eu vou tentar ainda mais estar por perto, porque acho que é por aí que a gente vai conseguindo abordar algumas coisas e passando por novas, digamos, discussões e tentando, de fato, fazer alguma elaboração teórica, né, a partir de um filme. Porque às vezes a gente Uhum, fica, mas foi assim, estava lá a metáfora paterna. Isso aí é óbvio, Lulante, né? Metáfora paterna digamos que é o norte do filme, né? E dentro dele todas essas outras questões, a falência. Mas agora no final vocês falaram sobre essa interdição. Então, mas não houve a interdição. Eu não diria que não houve a interdição. Eu diria que, inclusive, a partir desta interdição, aquela conversa do pai com ele, que o pai bate na mesa, ele bate na mesa, ali não é porque há uma reciprocidade na É, agressão e na fala que não há, eu acho que há uma interdição, e a partir dali ele
elabora algo da reflexão, da reconsideração do que é o ato dele incestuoso. Então, eu acho Uhum. que há sim uma interdição, mas isso aí é pano para as mangas. Eu peço desculpa ter me prolongado muito, porque eu sou muito Não, prolongada. de jeito nenhum, Mas, Raquel. Eu que te agradeço aí a participação, mas ele realmente o filme, eu não li o livro, mas o filme por si só ele já dá uma gama assim de muitas possibilidades, né, de significações e tal. E é interessante, eu concordo com você que a metáfora paterna para nós é algo que está ali na cara, né, no filme, mas é como o canal é aberto. E ele é aberto não só para psicanalistas, mas podem participar deles qualquer pessoa, né, de qualquer área de conhecimento. Então, é por isso que a gente também tem que retomar, às vezes, algumas coisas que são óbvias, né, para poder, que não são óbvias para a gente, mas às vezes não são para os outros, né? Mas assim, eu concordo também que teve uma interdição. Olha, se eu for começar a falar aqui, eu também vou até me estender muito. Mas eu concordo também que teve uma intervenção, mas de uma outra ordem, eu acho. Eu acho que a interdição tem também quando o pai ele interdita, né, essa relação a partir da morte. Isso, eu vejo isso como uma metáfora, né? Essa morte da, Aham. da irmã como uma metáfora, né? Nessa direção da interdição. No caso dele, né, no caso dele, durante o personagem ali, a atuação do personagem principal, o André, enfim, eu acho que essa interdição ela oscila muito. Eu vou uma tentativa do nome do pai, mas ao mesmo É. tempo mostra um fracasso. então, Uhum. o pai conseguiu fazer um corte ali e interditou. E depois a mãe Uhum. se chega e acolhe. Então, ele teve essa postura da mãe que. Bom, mas enfim, é tanta coisa, é tão rico, não É, é? É tão e, rico e para. isso tudo porque a gente nem tocou no assunto também, nem no tema também, que está ali subjacente no filme, né, e no roteiro, que é a questão da cultura libanesa, né? Sim. Essa cultura rígida, religiosa, tal, e todos esses elementos que estão contidos nos filmes também que daria para explorar, que está no artigo do Arruda, muito bem escrito, né, que eu acho que vale a pena ser lido para quem assistiu o filme e gostou, né? Você vai disponibilizar, né, Arruda? Sim, sim. Né? Então, eu acho que deve ser lido, porque tem muito mais coisa, né, no filme aí que a gente, no primeiro momento, não consegue enxergar. Mas, gente, olha, estamos com 16h51, passamos até um pouquinho do nosso tempo. Fico muito feliz aí com as perguntas, intervenções, a participação, do Arruda, que aceitou prontamente esse convite. E na hora que ele me falou o tema, eu também já concordei, porque eu não conhecia o filme, mas quando assisti tive a certeza que tinha feito a escolha certa, né, Arruda? Então, assim, te agradeço muitíssimo pela presença, a presença de todos vocês, aquelas que ainda vão assistir o vídeo, né, depois, através do canal do YouTube, e relembro que na próxima quinta, dia 13 às 16 horas, teremos a psicanalista Ângela Cassol, de Vitória, que vai nos falar sobre mulheres encarceradas, né, dentro do tema psicanálise e intervenções sociais. É uma experiência que ela fez com alguns colegas de intervenções durante 2 anos e meio em cárcere de mulheres e que originou um livro, uma experiência muito interessante e singular e que vale a pena ser compartilhada e escutada. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Um Antônio, grande pelo prazer. convite e obrigado aos colegas. Tchau, tchau. Tchau, Mônica. Tchau. Tchau, Rita. Obrigado. Tchau, tchau.